neste lugar. Então, você está aqui mais uma vez. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, desligasse o seu telefone. Não se preocupa com quem não está aqui. Se você já está, você é o suficiente. Fique atento nesse momento. Baixa sua cabeça. Se concentra na presença do Pai. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Você já está nesse ambiente. E esse ambiente é consagrado ao Senhor. Esse ambiente só tem um dono, o Espírito Santo de Deus. Contra ti e contra o céu pequei. Enchi de mim, me deixei levar. Não, pode continuar, pode continuar. Troquei minha casa pela liberdade vã. É, Senhor. Tentando me encontrar, eu me perdi. Louvado seja Deus. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Obrigado, obrigado, Ministério de Louvor. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 20, verso do 7 ao 12. Fica com a sua Bíblia aberta e presta bem atenção. Você pode sublinhar algumas palavras-chave que vão estar aí. Assim como eu fiz. Eu não tenho a pretensão de te convencer de nada, mas o que está escrito aqui será o suficiente para que alguma coisa mude em mim e mude em vocês. Esse texto também, se você observar, vai estar relacionado a esse momento de hoje, vai estar relacionado ao dia de hoje. Preste bem atenção que aí tem umas palavras-chave para a gente poder discorrer e trazer para o nosso ensino e reflexão. Eu estava usando Almeida, corrigida e atualizada. Tem uma aqui, eu quero ler essa aqui que é a Almeida. No primeiro dia da semana, qual? Hoje. Segunda é o segundo dia da semana. Para nós, o primeiro dia da semana é... Então, você já está tendo a informação que esse ambiente que nós vamos ler agora aconteceu em um domingo. Traduzindo, primeiro dia da semana. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Momento de quê? Falar nisso, eu pedi. Guarda esse pão aqui. Amanhã eu vou comer ele com... Já está reservado. Quem quiser, pega aquele ali, Também? Qual que não está reservado?
Não dá, irmãos, a gente não come pão todo dia, né? Então, duas observações. Primeiro, no primeiro dia da. O segundo é o domingo da ceia. Estão todos reunidos, como nós aqui. Ok. No partido, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia. Eu lembrei do meu amorzinho. Eu vou mandar você conversar com o apóstolo Paulo agora. E qual que é a observação que você tem aí? Algumas, tem umas 3 aí. Primeira, é que quem está no ambiente, irmão, não é nada menos, nada mais do que o apóstolo. Meu Deus. Quem gostaria de estar numa ministração do apóstolo Paulo aqui essa noite? Mas você tem o Luizão, tá? Fica, tá aqui, então se contente com o Luizão aí. Paulão. Paulo está no ambiente, irmãos. Às vezes, eu estava falando ali com os pastores na nossa reunião. Às vezes você tem pessoas tão agradáveis perto de você. Às vezes você tem pessoas tão bacanas perto de você, que você não valoriza. Tem pessoas que contribuem com a sua história, a mudança de vida. Tem pessoas que te socorrem no momento que você mais precisa. E às vezes você está lamentando quem não está perto de você, quem está longe, quem te deixou. Está romântico o casal, hein? Que é isso aí? Estou gostando. João, depois eu vou começar. Estou desde ontem com aquela caixa de som que eu estou preocupado com você, João. Chamei para jogar bola, não foi? Está chovendo, pastor. O campo está escorregando. Então, tudo bem. Depois nós vamos... O que eu estava falando mesmo? De quê? Isso, tem pessoas que às vezes estão perto de você. E pessoas bacanas, irmão. Eu tenho muitas pessoas ruins perto de mim. Mas eu tenho muitas pessoas boas. Amém, né? E as pessoas boas que me fazem prevalecer. Olha para o seu lado. Quem está aí perto de você agora? Você já pensou? Você já pensou se essa pessoa fosse embora hoje? A minha mulher falou, se Deus me levar, ela vai casar com um japonês. Pastor Alexandre, vai casar com um japonês. Eu falei assim, não cuida do moreno não, para você ver. Na hora que o japonês fechar os olhos, você vai ver. Ele zangado, você vai ver. Né, César? Ela não conhece japonês. Não fica? Fica ou não fica, Glaucia? Não. Fica, irmão. Quem não fica? E Paulo está naquele ambiente, irmãos. Paulo estaria num ambiente que não seria um ambiente de Deus? Não. Eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, eu poderia ouvir a mensagem do apóstolo Paulo hoje, né? Mas ele está naquele ambiente, aquele ambiente eles estão reunidos para a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Mas tem um detalhe aqui, irmão, ele exortava, e no mesmo tempo que ele exortava, ele estendeu o culto até a meia. Pode tirar o cronômetro daí, pode. Até a meia-noite, irmãos. Não está avisando a hora que começou o culto, no início da tarde, como nós aqui. Quem chegou com pressa de já ir embora hoje? Você vai ter que esperar até a meia-noite hoje. Tem uns que já me olharam de rabo de olho. Calma. Isso são valores, irmãos, que nós precisamos considerar. Valores que um dia vai passar na sua vida, vai passar na minha vida. E aí nós poderemos dizer, que saudade daquele tempo. Se a gente for perguntar aqui para algumas pessoas,
Que saudade de alguns tempos, não é verdade? Nós estávamos ali na reunião do pastor, o pastor Alailson falou inglês, o pastor Alailson comeu pão, molhou com café, enfiou dentro. Cadê a filha dele? Está aí, tá vendo? Você deixou seu pai colocar o pão dentro do café? Você deixou, minha filha? E ele falando a respeito de coisas boas que nós podemos fazer. E muitas vezes deixamos passar. Esse ambiente que você está hoje, espiritual, não poderia ser outro que viesse a proporcionar a você, a mim, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Então diga para o seu irmão, o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar, Ele vai falar, porém, eu e você, precisamos estar atentos, para obedecer o que Ele quer falar. Eles estão ali reunidos numa mesa como essa. Se a gente colocasse aqui cadeiras e sentasse, a gente poderia ter um retrato dessa cena. E um dos detalhes é que eles estão no cenáculo. O cenáculo, que diz aqui no verso 8, havia muitas luzes, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Esse cenáculo, diferente do templo, ele era num andar mais alto, mais ou menos, vai falar ali no terceiro andar, e no paralelo, vamos supor, se ele fosse aqui, ele tinha uma escada ao lado para que desse acesso ao cenáculo, ao lugar da reunião. Então ele estava ali no terceiro andar, verso 9. Um jovem eutico que estava sentado numa janela adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, até o romper do outro dia, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. A partir do verso 8, você vai ver a descrição do cenáculo, que era um lugar que havia muitas lâmpadas, e estavam todos ali reunidos. Porém, neste lugar tinha uma janela. O texto descreve isso. E um jovem chamado Eutico escolheu aonde para sentar. Naturalmente, irmão, janela é lugar de sentar. Eu lembro, janela é lugar de sentar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha medo do escuro. Que adolescente que não tem medo de escuro, irmão? E eu ficava sozinho em casa às vezes. E eu abria a janela dos quartos todinha, a janela da casa todinha, e eu ficava sentado na janela. E acendia todas as luzes, com medo de ficar sozinho. A janela era o meu porto seguro. E aqui um jovem, um garoto foi sentar na janela na hora do culto, na hora da pregação do apóstolo Paulo. Ele escolheu sentar-se na janela. E ele está envolvido num ambiente espiritual, onde a palavra de Deus está sendo ministrada, como eu e você estamos aqui nessa noite. E o que aconteceu com o Eutico na janela? Dormiu. E o texto não nos oculta, irmãos, descreve de maneira bem clara que ele adormeceu com um profundo. Isso é muito sério. Em um ambiente onde a palavra de Deus está sendo pregada, nada mais, nada menos do que quem está pregando, um jovem escolhe a janela para sentar, e acontece que ele dorme. Então, quando você pensa que a palavra de Deus está falando sobre isso, ela remete a mim e a você ter cuidado aonde nós estamos sentados.
Em qual condições que nós estamos sendo sentados? Estamos sentando. E o que nós estamos deixando de fazer no ambiente que nós também estamos? Porque a palavra de Deus diz que ele escolheu ficar sentado na janela. E foi vencido pelo um poderoso sono. E o que aconteceu depois? Caiu do terceiro andar. Diga para o seu irmão, saia da janela. Antes que você completa aí. Antes que você caia do terceiro andar, ele caiu, puf! Então ele vai para o culto, vai para a igreja, vai para onde está sendo ministrado a palavra de Deus, mas ele vai para dormir. Só que quem é que vem para a igreja, irmão, para morrer? Ninguém. Ambiente de igreja é um ambiente muito complicado. Onde você vem para buscar a Deus, onde você sente a presença de Deus, mas é um lugar onde você pode ser atormentado, para não receber o que Deus tem para você. Olha o retrato aqui. Esse é um retrato claro. Estamos falando sobre ele. Se não fosse importante, não teria sido registrado na Bíblia. E com um detalhe, a presença do apóstolo Paulo. Ele tinha palavra ou não tinha? Tinha, lógico. A primeira imagem é lá. A primeira imagem, aqui está Eutico. Vamos dar um aplauso ao pessoal da mídia, olha aí, coisa linda. Na janela, escolha de Eutico. Só que ele cai e acontece o quê? Diga para o seu irmão, saia da janela, para que você não caia, e para que você não morra. A Bíblia diz que Eutico morre. Ninguém vai para o culto, ninguém vem para a igreja para morrer, irmão. Ninguém vem. Nem eu, nem vocês. Paulo desce, Paulo para o culto, amor. Ele parou o culto. Desceu, inclinou-se sobre o menino, abraçou, verso 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, e disse: não vos perturbeis, que a vida nele, diga assim, lugar de mesa, lugar de ceia, lugar de comunhão, é lugar de milagre. De um lado pode ter janela, de um lado pode ter queda, de um lado pode ter morte, mas do outro lado tem milagres. Milagres. Joga o vilanovense aí, joga a cadeira para o alto. Joga a cadeira para o alto, meu filho. E volta. Pessoal, não mistura as coisas, pelo amor de Deus. Subindo de volta. Qual que seria o ambiente de alguém que está morto? Velório. Só que Deus não deixa o velório prevalecer. Paulo diz, opa, fiquem tranquilo. A vida está nele. Este é um ambiente de milagre. Este é um ambiente de cura. Esse é um ambiente de restauração. Este é um ambiente de vida, da presença de Deus. A Bíblia diz que eu amei isso aqui. Eu quase mandei esse texto para o meu amor, mas você não vou comprometer a mensagem antes, não. Eles voltam e vai partir o pão. Esse aqui vai usar os outros. Na mesa. E outro que está lá no chão. O primeiro propósito era que não acontecesse morte. E Eutico escolhe a janela,
E está lá o pão. Só que Paulo para o culto, para a pregação e vai atender o caído. O que eu faria? Chama o médico. O outro, ora. Chama o SAMU. Paulo desce para o culto, inclina-se diante do jovem, abraça. Fique em pé, igreja, por favor. Eu perguntei no início quem estava do seu lado. Você pode pelo menos dar um abraço em alguém agora? Dê um abraço em alguém agora. Dê um abraço, mas um abraço legal. Dê um abraço joia. Um abraço que ressuscita. Dê um abraço que restaura. Dê um abraço que devolve a vida. Dê um abraço em alguém. Dê um abraço forte. Podeis assentar. A Bíblia diz que Paulo desce. A Bíblia diz que Paulo desce. Paulo desce do terceiro andar. Vem cá, Bruno. O Bruno vai ser o Eutico. Deixar Deus falar nessa noite. Senta aqui, Eutico. Senta aí, senta. Senta. Põe a perninha aqui para cá, Eutico. Aí Eutico está na janela. E Paulo. O que o texto diz? Alguém lê aí para mim aí? Paulo está pregando e Eutico. Onde? Não, é na janela. E o que acontece com Eutico? Cai. Então cai aí, ô Eutico. Eutico está caído. Fica aí, Eutico. Está aí, Eutico. Só que Eutico era negão, não, né? Paulo era negão? Não. Sou eu mesmo. Desce. Pega um papel aí. Depois eu vou comer ele mesmo. Põe aqui. A Bíblia diz, lê aí. A Bíblia diz que Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçou-lhe. E Paulo disse para os demais o quê? Ei, não se preocupe, a vida nele. Aplauda o Senhor. O negócio está começando de trás para frente. Tem hora que nós temos que parar para abraçar o caído, para levantar o caído. Mais a ceia, mas para, mas desce, mas abraça. Porque ainda que esteja caído, ainda há vida. A vida ainda está nele. Olha para alguém e diz: a vida ainda está aí, a vida ainda está aí. Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. 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 Você estava com saudade de beijar, né, nega? Eita glória! Peguei na hora, tascou-lhe uma beijoca ali. Eu falei que tem vida, não tem beijo, né? Mas traduzir em beijo, vou fazer o quê? Depois nós vamos treinar esse trem de vida com beijo, meu amor. E aí, vaso? E aí, varão? Olha para aquele casal lá, irmão. Vamos dar um aplauso para ele aí, ó. Ê, varão! Isso, demorou uma vez. Depois eu quero agradecer com sua esposa. Vou orar por ela. Obrigado por ter liberado aí. Se a mulher não liberar, irmão, misericórdia. E Paulo volta, irmão. Paulo volta e o culto continua. Nós aprendemos algumas coisas importantes.
Muitas vezes precisamos parar o culto para socorrer o caído, sim. Mas não permitir que o caído fique caído. Nós somos o agente de milagres. Somos o agente de cura. Que cena linda de Paulo. Quem é que estava pregando? O apóstolo. Aquele que eu não tinha valorizado muito a sua palavra. Muitas vezes o problema não está no pregador. Muitas vezes o problema está em quem ouve a pregação. Paulo desce, abraça Eutico e diz: fique tranquilo. Que abraço milagroso esse. Quem que você já viu aqui na igreja alguns dias não está vendo atualmente? Se você sabe de alguém que não está vendo aqui mais na igreja, eu vou te dar uma tarefa. Vai atrás dele. E se ele te perguntar o que você foi fazer lá, você diz para ele: eu só vim aqui te dar um abraço. Eu só vim aqui para te dar um abraço hoje. Você não precisa falar. Dá um abraço nele. Só. Procura alguém essa semana e só dá um abraço. O texto não diz que Paulo orou para que Deus ressuscitasse Eutico. Mas Deus o ressuscitou. O verso 10 diz, o verso 11: subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Irmãos, o texto diz que Paulo estava naquela cidade, ele estava na cidade de Troade. E ele querendo expandir o evangelho, e sabia que tinha que sair no outro dia cedo. Ele pegou, eu lembrei, a gente tem um voo lá para a cidade do meu cunhado, a Sailândia, só que é essa Imperatriz. Irmãos, que voo esquisito. Que voo esquisito. Você sai do culto, anda 2 horas para chegar de Açailândia à Imperatriz, pega o voo 1h55 da manhã, você passa a noite todinha viajando, chega aqui 6 horas da manhã. Paulo tinha que sair no outro dia bem cedo, e por isso havia estendido o culto até meia-noite. E ele pega, desce, abraça Eutico e volta e continua ministrando a ceia, e vai até no outro dia. Olha o valor da ceia, olha o valor do partir do pão, olha o valor de participar da mesa, porque Paulo poderia ter dado, mesmo ele parando pelo momento que ele desceu para abraçar Eutico, mas ele não deixa de continuar ministrando a palavra de Deus. E o que nós podemos aprender com isso? Se você quiser anotar, anota. Nós falamos que havia uma multidão naquele lugar, uma multidão atenciosa, uma multidão que queria ouvir a palavra. Eutico sentado na janela, cai do 3º andar. Paulo vai até ele, inclina, abraça. Mas o que nós podemos aprender com relação a isso? O lugar onde Paulo estava pregando tinha falei de Eutico, ele cai. E o detalhe que nós podemos aprender aqui, que ele estava com o discípulo. O texto não diz que Paulo estava pregando por 12 minutos. Paulo não estava pregando por 15 minutos. Paulo estava pregando até a meia-noite. Você não vê aqui o texto falando que as pessoas, na hora que Paulo pregava até meia-noite, levantavam para ir no banheiro. Isso. O texto dizendo que as pessoas se levantavam para ir beber água. Há uma multidão dentro do cenáculo,
E essa multidão, ela não está inquieta, para não querer ouvir a palavra. Ao contrário, todos reunidos porque queriam ouvir a palavra. Havia aqui uma geração faminta pela palavra de Deus. Eles queriam ouvir a palavra. E Paulo, além, estendeu até a meia-noite, depois foi até o meio do dia. Nós precisamos voltar a ter sede pela palavra. Nós precisamos ter desejo de ouvir a palavra. Porque muitas vezes nós estamos trocando a palavra de Deus e trazendo algumas desculpas. Isso tem sido um problema grande. Paulo aumenta o discurso, e às vezes pode ser que alguém faz cara feia, não tenha gostado, mas mesmo assim Paulo continuou ministrando, porque no outro dia ele tinha que viajar. Às vezes eu já disse aqui que as pessoas não sabem por que a gente demora em alguns cultos, porque tem milagres que às vezes nem na hora do culto acontece depois do culto. Então, se temos pressa de sair da presença do Senhor, nós não podemos ter pressa que esse mesmo Senhor opere em nosso favor. Em muitos momentos, Deus vai fazer em público, como nós vimos aqui, vamos ver daqui a pouco. Mas muitas vezes Deus faz no privado. Uma oração que você vem aqui e Deus faz. Hoje em dia, nossos cultos parece muito fast food. Nós queremos as coisas rápidas, nós queremos as coisas correndo, diante das correrias que nós temos. Billy Graham diz: loucura é você não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade com Ele no céu. A segunda fala de Billy Graham é: tudo nos falta quando Deus nos falta. Não tente consertar a sua vida para depois você busca a Deus e Ele consertará a sua vida. Você pode dizer para alguém: busca a Deus primeiro e depois Ele consertará a sua vida. Como você pode não ter tempo para Deus aqui na terra e você querer passar uma eternidade com Deus? Isso é meio fora de senso, não é verdade? Como? Muitas vezes não queremos ouvir a espada que corta, a verdade que transforma. Nós precisamos ter a sede que a igreja primitiva tinha. Sede de buscar a palavra. Porque se o culto se estender um pouco mais para as pessoas ouvirem a palavra, nós devemos dizer: Senhor, obrigado. Obrigado. Que a palavra de Deus, ela vai Organiza o microfone aí para mim, por favor. O povo não gosta de ouvir. Estão presos às suas atividades, que não têm tempo para se envolver naquilo que é espiritual. Todos estão sentados ouvindo a palavra. Nós precisamos voltar a ter essa fome, esse desejo. Esse jovem está sentado numa janela. Paulo está pregando, mas ele escolheu ficar sentado na janela. E eu pergunto: qual o lugar que você está sentado? Qual é o lugar que você está sentado? Nós estamos vendo ali muitos jovens. Eu pergunto para vocês, jovens: qual é o lugar que vocês estão sentados? Paulo está ensinando a esses garotos. Eutico estava no lugar onde estava sendo ensinado, pregada a palavra de Deus, mas ele estava sentado em uma janela. Você pode estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas você pode estar sentado na janela. Talvez foi o lugar que ele escolheu sentar.
Só que no estado profundo de sono, a queda levou ele à morte. Janela, sono, queda e morte. Foi o que aconteceu. Eutico está na janela, mas ele perde a noção do perigo. Talvez você está aqui hoje sentado em uma janela e você perdeu a noção do perigo. Quando eu havia liberado uma palavra para aqueles jovens que nós falamos ali, talvez ele nunca imaginasse do que teria acontecido. E o Espírito Santo de Deus está permitindo que essa palavra venha a ser ministrada mais uma vez, para aqueles que estão na janela, ouvirem: saia da janela. Janela não é lugar de sentar. Sobretudo, onde está o Senhor. Ele dorme no discurso de Paulo, sentado numa janela. Você entende isso aqui? Paulo pregando e o jovem sentado em cima de uma janela. É a decisão dele de ficar na janela. Ele escolheu ficar na janela. A escolha foi sua. A escolha é sua, a escolha é minha de ficar na janela. O problema é que está sentado em uma janela. O problema de quem está sentado em uma janela é que observa tanto da parte de dentro como da parte. Quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele não nos chamou para sentarmos ou viver em uma janela. Ao mesmo tempo que compactuamos com o discurso que é pregado dentro da igreja, mas não tiramos os olhos das coisas que são pregadas lá fora. Estamos observando do lado de dentro da igreja, mas estamos observando o mundo lá. Não tem como ficar em cima da janela, depois que temos o encontro com Jesus, o encontro com o Espírito Santo. Quem está na janela observa tanto o que está dentro, como que os que está fora. Ou você é cristão, ou você é carnal. Ou você tem vida com Deus, ou você tem vida com o diabo. Mas os dois não tem como. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Já pelo fato de você estar na janela, já faz o seu corpo ceder para o outro lado. Observe bem. Ele caiu, não foi para... Ele caiu para onde? Então quem está na janela, a tendência é cair para... Talvez você está aqui hoje, você só está na janela. Você ainda não caiu. Mas o Senhor está me usando para dizer: saia da janela. Observe bem, ele caiu, não foi para dentro, mas para fora. A janela sempre vai te atrair para fora e nunca para dentro. Janela sempre nos leva, nos remete o mundo. Deus não trabalha com aqueles que ficam em cima do muro, em cima da janela. Só que Eutico está em cima, em uma janela, ele não está percebendo o que está acontecendo. Paulo está pregando, está anunciando o Senhor Jesus, e Eutico está sentado na janela. Talvez você está aqui e você não está nem aí para o que eu estou falando, porque você está na janela. Isso não é para quem está do lado de dentro, mas para quem está na janela. Ficar na janela é extremamente perigoso. Eu te digo hoje, saia correndo da janela. Porque não tem como você participar das coisas que acontecem dentro e continuar na janela. E continuar com seus olhos do lado de fora da janela. Não tem como.
você precisa de tomar uma decisão do que você vai se alimentar, sobre aquilo que vai fazer bem para o seu espírito, ou vai se entregar às coisas que estão acontecendo do lado de dentro, ou que está acontecendo do lado. Eutico está sentado em uma janela e cai do terceiro andar, tomado de um profundo sono. Ele já está dentro de um culto, mas a atitude de ficar em cima da janela, está dentro de um culto, onde está sendo ministrada a palavra de Deus, onde está falando de Deus, mas ele decide ficar. Quantos de nós estamos aqui hoje igual Eutico? Quantos de nós estamos aqui hoje igual Eutico? Adoramos a Deus, vamos participar da ceia, estamos ouvindo a palavra, mas estamos na janela. Essa cena, no cenáculo, nós podemos vivenciar ela aqui hoje, nesse dado momento. É como se aqui fosse o cenáculo. E muitos de nós aqui estamos entendendo que não devemos ficar na janela. Mas tem outros que já não estão entendendo isso. Preferem permanecer na janela. Se aqui está dizendo que ele escolheu a janela em meio a um culto, a uma reunião, e ele caiu, teve a queda e morreu, isso não é diferente do que vai acontecer comigo, com você, se nós permanecermos na janela. O que adianta o lugar certo com a atitude errada? Eutico estava no lugar certo, no ambiente certo, mas sentado o lugar onde Paulo prega, só que Eutico fica em cima da janela. Paulo está pregando a palavra, Paulo está falando, ele decidiu falar até mais tarde, porque no outro dia não ia dar, pelo valor que a palavra tinha, pela experiência que Paulo tinha. Lugar certo com a motivação errada. Não adianta você ficar em um lugar onde salva, cura, liberta, mas com a motivação de procurar outras coisas do mundo. Não adianta você ir para o local que é certo, mas com a decisão de procurar outras coisas. Não adianta. Você está aqui hoje, no lugar certo, ouvindo a palavra de Deus, e você sair para buscar outras coisas do mundo, o texto diz que você está ouvindo coisa boa, no lugar certo, mas você não está aplicando na sua vida. As atitudes erradas fazem estar em lugar que é certo, mas não muda a vida. Estar no lugar certo, ouvir as coisas certas, não significa que a sua vida vai mudar, se você não der valor ao que você está ouvindo. Eutico está em um lugar certo, onde a palavra está sendo pregada, mas ele está em cima de uma janela. Olha a altura que ele vai cair, no terceiro andar. Eu não sei qual altura que você está, mas essa palavra hoje pode te livrar da queda e da morte. Hoje, o Espírito Santo de Deus quer livrar você da queda e da morte. Acontece coisas aqui na igreja, a gente não descreve tudo para não expor as pessoas, mas coisas que Deus já fez aqui de maneira extraordinária. Eu quero chamar aqui a Érica. Pastora Dali me auxilia lá. A Érica é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho um carinho muito grande pela Érica, porque ela sempre teve um carinho muito grande por nós. E ela serve aqui no louvor, e ela passou por uma experiência árdua, muito árdua. E a Érica vinha para o culto arrastando.
Irmão, parecia uma loucura. Eu era tão impulsionado a fazer umas coisas com a Érica, e que a minha mente me condenava, dizendo: você está doido? Você vai gerar expectativa? Você vai gerar ansiedade no coração dessa mãe? Mas mesmo assim, um dia a Érica estava ali onde está o pastor Márcio. Fica lá, Érica. Fica lá. Eu esqueço o seu nome, querido, Wesley, mas a cara do pai. E sim, a cara do pai. A cara do filho, aliás. Então, veja bem, a Érica estava ali, a gente estava aqui no madrugadão. Madrugadão, irmão. Madrugada. 4 horas da manhã, 5 horas. Parecia que estava delirando. Olhei para a Érica e falei assim: gente do céu, como é que faz um trem desse? E tinha momentos que a gente convocava a igreja. Teve um dia que ela estava aqui em cima. Eu falei assim: por esse dia, logo você vai ver. Eu falei assim: meu Deus, o diabo vai ser um mentiroso. Porque os profetas às vezes, irmão, parecem mentiroso. Eu falei assim: quando vai acontecer esse trem, irmão? Quando vai acontecer isso? Não tem como. O diabo falou assim: não tem como não. Ele está, ó, xilindró. E eu vou complicar mais ainda. Eu falei assim: sai, Satanás. Érica! Ô, Érica, Deus vai fazer, Érica. E a Érica derretia em choro e lágrimas. Eu falei assim: meu Deus, e se Deus não fizer? Porventura poderá Deus abrir janelas no céu? Porventura poderá Deus fazer uma mesa no deserto? Faz favor aqui, Érica. Faz favor aqui, pai, fica aqui. Só que esse dia da profecia aconteceu e está se cumprindo neste lugar, nesta hora, neste dado momento. Pode vir, meu filho. Vem correndo aqui, meu filho. Corre, corre. Vem abraçar seu pai. Vem abraçar sua mãe. A igreja fica de pé. A igreja fica de pé. Abraça esse pai. Abraça essa mãe. Porque um dia a igreja do Senhor Jesus profetizou que ele sairia daquele lugar. E esta mãe abraçaria esse filho de novo. Está aí, igreja. Está aí. Você que orou. Você que profetizou. Oh, Espírito Santo de Deus. Essa cena já estava registrada no céu. Ah, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus decide agir, ninguém pode impedir. Hoje aqui está. Oh, Espírito Santo, estende as suas mãos para cá. O Espírito Santo está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu pedi para colocar uma música aí, Ele está aqui. Ele está aqui, põe a música aí, fica de pé. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Oh, Espírito de Deus. Levanta a sua voz e faz barulho. Se você está pronto para essa nova estação. Espírito Santo, calabaço de comunidade. Quero chamar os pastores para vir aqui orar com essa família aqui. Fica com seus olhos fechados. Ah, quem disse que acabou? Quem disse que é o fim? Se o próprio Deus abençoa essa casa. Oh, Espírito Santo, há um tempo, há um tempo, há um tempo. Aleluia! Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus tem um tempo para você. Deus tem. Glória! Oh, Espírito! Nova história! Novo tempo!
mais. O Senhor é poderoso, Deus, para fazer muito mais do que pensamos, do que pedimos ou necessitamos, Deus. Aleluia. Obrigado pela vida da Érica. Obrigado pela vida do Pai. Obrigado pela vida de José. Nós agradecemos. Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã tem uma promessa, tem uma promessa, tem uma promessa de sorriso, tem uma promessa de alegria, tem uma promessa de socorro, tem uma promessa de milagre, porque aquilo que Deus fala, Ele faz, Ele cumpre. Aleluia. Presta atenção. Eu só queria honrar a Deus. Eu só queria honrar o Espírito Santo com essa cena. Porque não é fácil profetizar. Depois que a gente vê feito, a gente fica feliz, contente. Mas a gente tem que lembrar do antes. Quando não existia nada, quando não tinha nada. Eu falei assim, Senhor. Mas o desejo era tão grande de ver a Érica feliz. O desejo era tão grande da Érica, ver a Érica com o filho dela. E tinha momentos que eu estava perto da Érica, parecia que eu era repetitivo. Porque eu não queria deixá-la sem uma palavra. E no domingo passado, a filhinha dele estava ali sentada, eu peguei na mãozinha dela. E eu fiquei olhando, eu falei assim, pensando comigo. Como seria bom se ela pudesse receber um abraço do pai dela. E aí eu recebi a mensagem da Cris, depois ela trouxe. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e dizer, Deus, uma palavra que foi liberada do meio da igreja, o Senhor honrou. Eu disse obrigado, muito obrigado. E quando Eutico está na janela, que ele cai, diante de um sono profundo, Paulo desce, inclina e o abraça, e volta para o culto. O culto de ceia não parou. Paulo volta, parte o pão. Eu fiquei imaginando se Paulo quisesse terminar o culto, depois do milagre de Eutico falando, não, pelo amor, não para não, continua. Agora é Eutico que quer ouvir a palavra, agora é Eutico que quer adorar, agora é Eutico que não quer ir embora mais, ele quer ficar ali. Ele não foi embora, ele continuou no culto. Preste atenção. No dia que você souber que tem ceia na igreja, você fala para todo mundo, hoje eu tenho ceia. Hoje eu tenho ceia. E a ceia me remete à morte do meu Jesus. O sangue foi derramado por mim. Eu vou depois da ceia, pode? Depois da ceia eu vou. Depois da ceia, traz a sua família para ceiar na mesa que o Senhor preparou para você e a sua casa. Quantas ceias a Érica ceiou sem o filho dela aqui? Hoje ela vai ceiar com o filho dela aqui. E a Érica, parecia que a Érica entendia tudo que Deus estava fazendo na vida do filho dela. Ela disse, pastor, eu sei.
Eu sei que Deus está trabalhando na vida do meu filho. E na hora que ele falou comigo, ele disse: pastor, muito obrigado. Obrigado por tudo que a igreja fez por mim, pela oração. Hoje você está aqui. O Senhor não quer que você caia. O Senhor não quer que você morra. Deus tanto não queria que Eutico morresse, que Ele o ressuscitou. O sono foi profundo, a queda foi terrível, a morte veio, mas Deus disse: não, Eutico, não é hora de você partir. Eu tenho ainda um propósito na sua vida, Eutico. Quando Deus entrou naquela cela para tirar vocês, eu usei um texto lá de Atos, que os anjos do Senhor entrou numa cela para tirar Pedro. Deus está dizendo para você mais uma vez, Deus está dizendo para você mais uma vez: eu tirei vocês do meio dos malfeitores, para que hoje vocês saibam que tudo que eu falava com vocês antes de vocês chegarem lá, vocês viram lá. Tem coisas que Deus não quer que você passe, tem coisas que Deus não quer que eu passe. Ele está falando hoje aqui para você: tem coisas que eu não quero que você passe, mas se for preciso, eu vou permitir, para que você saiba que Deus é Deus. Deus devolveu a vida a Eutico. Eu estou com 58 anos. Eu nunca passei por uma pandemia. Foi a primeira. Se você e eu passamos por essa pandemia, não fomos embora, o Senhor está sinalizando: eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto na sua vida. Leve isso a sério. Leve isso muito a sério. Porque Deus tem um plano, um propósito nas nossas vidas. Deus devolveu a vida para Eutico. O diabo queria tirar a vida de Eutico, tirou a vida de Eutico, mas Deus disse: não, eu sou o autor da vida. Vida, volte sobre a vida do Eutico. E Paulo disse: todos aqui que estavam preocupados, Paulo disse: calma, a vida ainda está nele. Enquanto há vida, há esperança. Eu quero fazer um apelo. Você que está aqui nessa noite, você que está na janela, você depois pega esse texto e você vai ruminar ele. Você vai ruminar ele. Você leia ele umas 20 vezes e peça o Espírito Santo de Deus para falar com você. Porque se Eutico recusou, não valorizou a pregação de Paulo, eu vou pensar que você vai valorizar a minha. Não tem essa pretensão. Mas o certo é que a palavra foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que deixou isso aqui escrito para mim e para você, dizendo: hoje é hora de sair, é hora de descer da janela. A janela não é o seu lugar. Vem cá, meu filho. Vem cá com a sua esposa. Vem cá, meu filho. Seus amigos, os jovens que estão aí, que ainda não aceitaram Jesus, vem cá, meu filho. Vem cá. Aceitar Jesus. Você que está aqui, você, segunda vez, o Espírito Santo de Deus falou comigo durante a semana que você iria voltar, e você voltou. Eu não te liguei, eu não fui atrás de você, Ele te trouxe de novo. Então, não fique na janela, desça da janela e não se preocupe com as consequências, porque pior consequência
será sem Ele. Está escutando? Então venha e tome a decisão que você precisa tomar. Eu te aconselho. Você é o esposo dela? Vem com ela, por favor. Vem aqui com ela. Essa senhora, jovem senhora, ela desceu a escada. Eu estava sentado aqui, o Espírito Santo de Deus me mostrou ela. E eu, tudo bem, tranquilo, sem problema. E ela estava ali, na hora que eu peguei o culto, eu disse, a senhora vem aqui e tal. E eu falei assim, a senhora quer aceitar Jesus? Eu disse, não, eu já aceitei, mas estou fora. Eu falei assim, hoje o Espírito Santo de Deus manda trazer a senhora, trouxe a senhora aqui para reconciliar. Ela disse, eu não quero. Tudo bem, respeito. E ela foi embora. Durante a semana o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu vou trazê-la de volta. E ela está aqui. Você pode aplaudir ao Senhor? Descansa, aquieta o teu coração e sabei que o Senhor é Deus. Pensamentos de paz Ele tem ao seu respeito. Amém? Quero algumas pastoras aqui orando com ela. Eu quero, presta atenção, eu quero algumas pastoras orando com ela. Eu quero os 4 casais aqui, obreiro, para orar com esse amado aqui precioso. Eu quero mais 3 famílias com alguns jovens, orando por esses jovens que estão aqui, são amigos do filho da Érica, por gentileza. Você que está aí, Caio, vem. Fala isso, eu quero que o Senhor abençoe. Você que está aí, você que precisa voltar para o Senhor, você que precisa reconciliar, você que precisa aceitar Jesus, saia, venha, desça da janela. É noite de você sair da janela. Oh Senhor, aleluia. Nós abençoamos, Pai. Nós abençoamos. São pessoas preciosas. São pessoas queridas e amadas. Nós preparamos a mesa. Tome um lugar de aleluia. Ouça, irmãos. O esposo da menina que está ali, sabe o que ele falou? Essa semana eu saí do inferno. Esta semana eu saí do inferno. Deus tirou o filho da Érica e o outro esposo de dentro do inferno. Nós queremos profetizar. Estende as suas mãos. Nós queremos profetizar vida. Oh, Espírito Santo de Deus, quebra toda fortaleza maligna, demoníaca, que quer impedir-nos de servir ao honrar Senhor. Nós oramos, nós abençoamos, em nome de Jesus, vida, presença de Deus, aleluia. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações entram em amor. Aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda o nosso Deus. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele está aqui. Aleluia. Nós preparamos a mesa.